Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu sou psicólogo também na Arquesp Psicologia, e eu vou estar aí ajudando vocês na segunda mesa, que é a mesa da Antonieta e da Luísa. Sem mais delongas, no mesmo esquema, na mesma modalidade, quem quiser fazer perguntas pode escrever ali, e depois, na finalização das duas apresentações, eu faço as perguntas. Quem preferir falar também, levanta a mãozinha, pode falar também. E a gente vai começar com a primeira fala, que é a fala da Antonieta Campos. O título é Contra o Avesso do Jogo Político. Antonieta é psicóloga clínica com especialização em psicologia analítica pela PUC-Paraná e mestranda em psicologia clínica. Qualquer dúvida está à disposição. Antonieta, tudo seu. Tá, beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Arquesp, em especial o Vicente, enfim, que organizou todo esse evento, né? Algumas coisas antes de eu, de fato, começar a minha fala, então. Primeiro, para eu não ficar falando, porque fulano fala isso, fulano fala aquilo, eu vou já dizer, basicamente, a bibliografia que eu utilizei. A minha fala está embasada na Política do Divã, do Andrew Samuels, A Astúcia Criou o Mundo, do Lewis Hyde, Mitologias Arquetípicas, do Gustavo Barcelos, e Paranoia, do Luigi Zoya. Tá? A ideia é juntar, fazer uma ampliação mitológica, né? A minha fala é basicamente essa. Eu vou falar um pouco de Hermes, um pouco de Apolo e essa questão do jogo político. E na nossa discussão, enfim, não pretendo ficar presa a essa ideia de mitologia. A ideia é realmente jogar para a realidade, né, e colocar um pouco o pé no chão e falar das coisas que a gente está vivendo de fato, ok? Bom, eu vou começar então com a história do nascimento de Hermes, tá? Então, Hermes, ele é filho de Zeus e Maia. Maia é uma das Pleiades, e ele nasceu numa caverna no Monte Silene, e a mãe dele se ausenta, né, e ele fica sob os cuidados de Hipnos. Só que Hipnos dorme, e no primeiro dia, na primeira noite já da vida de Hermes, ele foge para Tessália. Em Tessália, ele encontra Apolo cuidando de um rebanho, né, e ele decide que ele vai esperar até a noite para roubar parte desse rebanho de Apolo, que Apolo estava cuidando, né. Então ele espera anoitecer, rouba esse rebanho, e ele para ele não ser apanhado, ele decide que ele vai amarrar, então, no rabo dos animais, umas folhagens, umas coisas assim, para apagar os rastros, né? E que Apolo para Apolo não descobrir qual é o caminho que ele está fazendo com esse rebanho, né? E aí ele chega numa gruta, na gruta de Pilos, e ele sacrifica 2 novilhas aos deuses. E aí ele corta em 12 pedaços, né? Eram 11 deuses, mas com esse 12º pedaço ele se eleva, então, ao panteão dos deuses. Enfim, depois disso ele volta para a caverna, né? E quando ele chega na caverna, ele encontra uma tartaruga, ele mata essa tartaruga, e com a carcaça da tartaruga e os tendões das novilhas que ele tinha sacrificado, ele fabrica a primeira lira. Daí depois ele volta a dormir, ele estava enrolado nos panos, numas ataduras, e ele se enrola de volta a dormir, e enfim. E aí Apolo descobre que foi roubado, né? E ele usa os dons que ele possui para descobrir quem foi. Apolo, ele tem um dom que é de clarear aquilo que está obscuro, né? E daí ele descobre que o ladrão é Hermes. Ele procura Maia na caverna. Maia nega a possibilidade de um bebê recém-nascido que estava, né, enrolado em panos, enfim, ter fugido para Tessália e roubado o rebanho. Apolo, crente do que está afirmando, né, recorre a Zeus, e mesmo quando ele recorre a Zeus, Hermes nega ter roubado o rebanho, né? No fim das contas, Apolo se interessa pelo som da lira do Hermes, né? E eles então entram num acordo que Hermes dará a lira pro Apolo,
e a questão do rebanho roubado, então, fica esquecida, né? E vida que segue. Então, assim, aqui é importante a gente falar que, embora o Apolo soubesse que o Hermes tinha feito o que ele fez, ele não consegue provar, e ele não consegue recuperar o rebanho, e nem uma confissão do Hermes, né? O que Apolo faz, então, ele negocia com Hermes, né? Que é um aspecto hermético, né? Esse deus do comércio, das negociações, mas ele não tira uma conclusão, uma prova, né, do que ele está falando, ainda que ele saiba o que aconteceu, né? Mas a história, ela continua, né, porque a relação dos dois é uma relação de irmãos, né, os dois são filhos de Zeus, e Hermes depois fabrica uma flauta, eu não sei pronunciar o nome da flauta, mas escreve Syrinx, provavelmente não fala desse jeito, mas enfim, e essa flauta também interessa a Apolo. E aí, em troca, Hermes recebe o caduceu, que é um cajado de ouro, e negocia também com Apolo aulas de adivinhação. Com essas aulas de adivinhação, Hermes consegue ter acesso a conhecer o futuro, enfim, né? E aí, o que a gente tem? Com o roubo do rebanho, né, e a não recuperação por parte de Apolo, e aqui eu também incluiria esse poder de negociação de Hermes para conseguir as aulas de adivinhação e tal, Hermes, então, ele se torna um símbolo da astúcia, né, da trapaça, e então a gente pode localizar o Hermes com esse aspecto tricksteriano, né, o trickster como um aspecto da personalidade hermética. E o que é o trickster? O trickster é esse ser de fronteiras, né? Ele cria, ele desfaz, ele mexe nas fronteiras, ele muda de lugar, né? Ele cruza essas fronteiras, e com isso ele altera o que é compreendido como dentro e fora. E aí, quando eu falo por dentro, quando eu falo dentro e fora, a gente precisa entender que não é só uma questão espacial, né? É um certo e errado, é o sagrado e o profano, é o limpo e o sujo, feminino e masculino, né? Enfim, são todas essas dualidades, né? E essas dualidades, elas servem exatamente para determinar. Claro que meu celular ia tocar no meio do negócio. Enfim, essas dualidades, elas servem para determinar aquilo que a gente tem por moral, né? Então, o que não é certo é errado, né? O que não é bom é mal. O que não é aceitável é rejeitável, né? Precisa ser eliminado. Então, aí o papel do trickster então, mexer, né? Confundir, transformar esse senso de moralidade, essas regras estabelecidas, enfim, né? E tudo isso que representa uma unilateralidade, né? E por que isso é importante? Porque essas delimitações, quando elas são muito rígidas, né, elas acabam por frear a ação, né? A gente fica numa racionalização imensa, né? E aí não faz muita coisa, né? Porque se a gente parar para pensar demais, tudo parece meio amoral no mundo, né? Então, enfim, as relações, né, elas precisam de uma negociação, e a negociação, ela implica um pouco essa questão da quebra da idealização, né? Porque quando a gente idealiza, a gente tem uma coisa muito delimitada, né? Vai ser isso e vai ser ótimo, e vamos em busca disso. E a realidade, ela nos impõe, né, através das relações e dessa necessidade de negociar para conseguir algo, né, que a idealização precisa ser rompida, né? Mas, enfim, e aí o trickster, né, que a gente está falando especificamente do Hermes, é importante pensar nisso, né, porque o trickster, ele é um arquétipo, né, então existe o Loki, existe o Hermes, existe, sei lá, Saci, então são diversas formas de ser trickster, né, a gente está falando aqui do Hermes. Enfim, esse trickster, ele é, então, esse cara que ele vai aparecer com essas intenções meio duvidosas, né, e que incita alguns comportamentos que muitas vezes parecem amorais, né, e que geram esse movimento. Então, acaba que ele é fundamental tanto para a criação do mundo, quanto para
para manutenção do mundo, né? Porque a vida ela só é mantida se existe mudança, né? O que se cristaliza de alguma forma representa também algo que não está mais vivo, né? Então ele é fundamental nesse sentido. E aí, no outro lado da corda, a gente tem Apolo, né? Que também dá para a gente pensar Apolo a partir dessa relação com as fronteiras. Mas no caso do Apolo, a relação é de distanciamento, né? Então ele não se relaciona intimamente com esse lugar fronteiriço, né? Ele é um deus arqueiro, né? Ele toma distância, então ele precisa dessa distância para atingir com precisão o alvo que ele determina, né? E o alvo que ele tem é o conhecimento racional, né? Que é acessado por meio daquilo que é direto ao ponto, enfim, né? Uma coisa meio sem rodeios. E essa busca de conhecimento racional apolínea é o que a gente tem na ciência, né? Então a ciência ela é necessariamente apolínea. Ela não tem esse espaço para as divagações, para o mistério, né? Para o que está encoberto. E aí a gente tem o caráter luminoso de Apolo, então, né? Que se relaciona com essa ciência que traz as coisas à luz, né? Que tira a sociedade de um obscurantismo, enfim, porque Apolo é o Deus Sol, né? Ele é a luz, e por ser Deus Sol, ele não é qualquer luz, né? Ele é a luz do dia, necessariamente. E aí, nesse sentido, então, ele se diferencia do Hermes, né? Porque o Hermes é filho de Zeus com Maia. Zeus é o deus que olha do alto da montanha, né? E Maia habita a caverna. Então, Hermes tem esse caráter dual de luz e sombra, né? Mas olha que importante, né? Mesmo que Zeus olhe do alto, né? Ele está na montanha, ele não está no céu. Então, ele tem os pés fincados no chão. Hermes tem, de certa forma, os pés fincados no chão, né? Ainda que ele tenha as asas nos pés, ele tem esse senso de realidade. Isso é importante, né? Mas em relação ao Apolo, né, voltando ao Apolo, ele tem uma outra característica importante, né, porque Apolo é chamado Febo, e é um exemplo esdrúxulo, eu sei, mas provavelmente todo mundo já ouviu falar do sabonete Febo, né, e a ideia é mesmo essa, né, Febo significa limpeza, pureza, enfim, então Apolo, que é Febo, né, é o deus da pureza, o deus da limpeza. Enquanto isso, né, Hermes se comporta tanto pela limpeza quanto pela sujeira, né, porque ele carrega essas ambiguidades, esse paradoxo, né. E aí a ideia de pureza de Apolo, né, a gente pode puxar disso a ideia também de retidão de caráter, de precisão, né, de racionalidade, de novo. Isso a gente só consegue por meio da purificação, né, e essa purificação ela está relacionada com lucidez, com conhecimento, com ser comedido, com ordenação, né? Então, Apolo, ele tem esse caráter de retirar a poluição, né? Ele tem, ele tem esse movimento, né? E além de falar de pureza, Apolo também tem a ver com a cura, né? Cura e purificação aí se relacionando, então. Então, ele é o que procura ser o curador. Ele busca algo para ser curado, né? Para limpar. Então, as impurezas elas precisam ser eliminadas de alguma forma, né? Enquanto isso, a relação que Hermes propõe é uma relação que envolve o limpo e o sujo, né? Isso é importante porque o Hermes ele representa não, sei lá, um bacanal dionisíaco, né? Um êxtase, né? Um descontrole, não é um grotesco, né? Ele é tudo isso, mas ele, na verdade, é um terceiro caminho, né, entre o limpo e o sujo, porque ele está ali entre as duas coisas, né, e aí é importante a gente falar que ele não não é que ele seja uma negação das duas coisas, ele é exatamente o oposto, né, ele é a aceitação das duas coisas, né. E aí, se a gente pensar no papel do trickster, é exatamente isso, né, de aceitar essas duas polaridades, né, e lidar com isso, né, e equilibrar a vida a partir dessas polaridades todas.
Bom, dito isso, né, dessa parte de mitologia, eu entro, de fato, no que eu vou falar, de política. Porque é esse lugar que a gente está, né, é esse lugar de polarização. Ainda que em 2020 a gente esteja presenciando um movimento de maior possibilidade para uma despolarização, né? Se a gente pensar, tem a esquerda em lugares bastante importantes, né? Manuela Dávila em Porto Alegre, o Boulos em São Paulo, a Marília Reis no Nordeste, eu não me lembro, acho que é Recife, não sei. Enfim, e o fracasso da extrema-direita, né, com os candidatos do Bolsonaro falhando miseravelmente nessas últimas eleições. Mas ainda assim, a gente está nesse momento de polarização, né? E aqui eu queria colocar que a polarização ela não é necessariamente um problema, né? Porque se a gente pega o Jung, né, ele já falava que o movimento natural é exatamente de caminhar de um polo ao outro, né? Uma coisa meio pendular e tal. Mas o que ele fala também é que a tendência é de aproximação do centro, né, para um equilíbrio. É claro que a gente não vai chegar no equilíbrio, né? Porque, enfim, esse equilíbrio seria a individuação e talvez até, enfim, talvez não, é a morte, né? Porque é uma homeostase completa, né? É a perda do movimento. Quando você se equilibra completamente, você perde o movimento. E aí não tem vida, né? Então, acaba que isso é um ideal. Mas, o que eu quero dizer é que esse movimento de polarização, ele é natural. O problema da polarização que a gente tem hoje, e que vem de tempos, né, é que esse movimento ele tem sido cada vez mais de uma tentativa de manutenção da unilateralidade, né? E com a tentativa de manter essa unilateralidade, quando o pêndulo bate no limite de um lado, ele volta para o limite do outro, né? Não tem como tu esperar que tu puxe o máximo para esse lado aqui, e quando voltar, ele vai voltar próximo do centro aqui, ele vai voltar com a mesma força para o outro lado, né? Então, não existe essa aproximação do centro, né? Ele se distancia cada vez mais, né? E se é uma polarização, né? Se eu estou falando de polarização, então por que eu estou trazendo Hermes e Apolo? Porque eu falei que Hermes é a terceira via, né? Então, daria para a gente falar, tipo, ok, então Hermes não é essa polarização, né? Só que a gente pode pensar em oposição a Apolíneo dionisíaco, não, Apolíneo hermético, porque Hermes subverte a moral apolínea, né? E aí o que a gente tem? Um Apolo que, em busca do certo, de ser puro, da racionalidade, né, de se distanciar e atingir, né, com a sua flecha o seu alvo, ele se opõe, então, a um Hermes que cruza fronteiras, que se relaciona com todo mundo, que busca todas as realidades, né, que se faz presente, e não só presente, ele se faz necessário, né, porque, enfim, ele é aquele que movimenta o comércio, é aquele que traz a negociação, como eu já tinha comentado, né. E aí, nesse sentido, então, o que eu venho fazer é localizar, então, esse caráter hermético na direita, né? E aqui eu estou generalizando o conceito de direita, mas enfim, seria então uma direita hermética, né? E uma esquerda apolínea. E o que isso significa? Significa que a direita se coloca em relação, né? E a esquerda se mantém distante. Então, assim, significa também que a direita ela cruza certas fronteiras, né, para levar o que está aqui para lá e o que está lá para cá, né? Enquanto que a esquerda ela se mantém dentro da própria bolha, né, dentro do próprio território e não se relaciona com o que está fora, né? Só para
para tornar a coisa um pouco mais visual, uma situação, né? Até o surgimento do socialismo e do comunismo, a gente tinha dois grupos distintos que discordavam entre si, que eram os conservadores e os liberais, né? E a discordância era, resumidamente, que conservadores queriam manter as coisas como eram e os liberais viam potencial, né, de desenvolvimento, enfim, da economia, da política e tal, em abandonar algumas ideias antigas, né, umas práticas que já estavam consolidadas e instaurar novas formas de se fazer esse espaço social, né, de alguma forma. Então, assim, a gente pode localizar os conservadores como aqueles que queriam manter as formas de produção consolidadas, né, o tipo de negócio que já tinha um sucesso, e os liberais como aqueles que queriam, sei lá, investir em indústria, por exemplo, né, nas tecnologias da época. E aí veio Marx, Engels, toda essa galera, pedindo por direitos dos trabalhadores, né, por melhores condições de trabalho, né, uma vida mais digna para o proletariado. E aí os conservadores, os liberais, né, que não faziam parte dessa classe mais baixa, muito pelo contrário, né, cada um do seu jeito constituía exatamente a classe mais rica, né, eles se viram, então, contra um inimigo em comum, né, que podia ameaçar os lucros, né, essa posição social que eles tinham, né, porque assim, mais direitos para o trabalhador seria menos benefício para o patrão, né, seguindo essa lógica. E aí os conservadores e os liberais conseguiram, né, olhar para as coisas que eles tinham em comum, né, a defesa da propriedade privada, manutenção dos lucros, enfim, e se uniram, né, ainda que não concordassem em tudo, contra aquele, então, que se mostrava um inimigo mais inimigo do que eles eram entre si, né. E aí a gente tem também, a partir de 2013, né, de 2013 para cá, uma direita que ameaçada, então, por uma classe baixa, que crescia, né, que tomava um lugar dentro da sociedade, né, empregada estava indo para a Disney, segundo Paulo Guedes, isso é um absurdo, né, empregada ir para a Disney, pobre ter condição de ter uma vida que não seja de semi-escravidão, né. Enfim, essa direita, que não é uma direita extremista, tá? Estou falando, sei lá, de PSDB, PMDB, essa galera que sempre teve um papel central na política brasileira, né, e que representa os interesses burgueses, mas que, de modo geral, não tinha uma tendência ao totalitarismo. Não tinha uma tendência ao totalitarismo, isso pode ser também um pouco questionável, né, porque não tinha uma tendência ao totalitarismo enquanto eles não tinham os interesses deles ameaçados, né. A coisa mudou um pouco quando eles se viram perdendo os privilégios, enfim, né, mas eu vou voltar nisso um pouco mais para frente. Enfim, essa galera olhou para a esquerda, né, que na verdade nem é tão esquerda assim, porque, sei lá, o PT é um partido de centro-esquerda, né, bem aberto aos interesses capitalistas e tal. A gente poderia até pensar num Hermes da esquerda, né. Enfim, aí viu, né, a ameaça aos próprios ideais, aos próprios interesses, né. Aí, enfim, vendo essa ameaça, é preciso, então, unir forças, né, para que o pobre não tenha um lugar na sociedade, né, para que ele não domine as universidades, né, que não consiga um emprego numa empresa tal, que, sei lá, vai que o filho do pobre estuda no mesmo colégio que o filho do rico, né, que absurdo seria isso. E aí, o que aconteceu? Surge, então, sei lá nos cantos mais obscuros da Câmara dos Deputados, um maluco, né, extremista, defendendo torturador, ditadura, né, e que no início ninguém levou a sério, né, mas que, além dele surgir defendendo tudo isso, quer dizer, surgir defendendo tudo isso, não, porque ele já defendia antes, né, mas além de defender tudo isso, ele surge também acusando a esquerda de querer destruir o país, de querer transformar o Brasil em Cuba, em Venezuela, que a esquerda quer acabar com os direitos individuais, com a liberdade de expressão, né? E aí o que acontece? A direita compra. Não porque a direita defende necessariamente torturador e ditadura, né? Mas porque esse cara vai impedir que a propriedade privada fique ameaçada. Ele vai defender que os lucros das classes mais altas
não sejam, não sofram influência dessa galera que vem conseguindo galgar espaço na sociedade, né? E que a classe baixa, né, que começa a vislumbrar um lugar ao sol ali, né, não tenha condições, então, de ser tratada como igual, né? E aí, mais uma vez, a gente tem, então, uma direita que passa por cima das diferenças, né, que rompe essas fronteiras, né, e estabelece uma relação para lutar, então, pelos próprios ideais. Aqui, eu não estou dizendo que a esquerda ela tem que vender a alma, né, fazer jogo sujo, abrir mão dos próprios ideais para conquistar poder. Claro que não, né? Porque, enfim, o que diferencia a direita e a esquerda é de fato, né, essas ideias, né, e é o que realmente interessa. Só que, enquanto a direita cruza a fronteira, né, que, na minha opinião, muitas vezes nem deveriam ser cruzadas essas fronteiras, né, enquanto ela cruza essas fronteiras para manter o poder, a esquerda não chega no poder, porque a esquerda é apolínea, a esquerda tira flecha à distância, né? E mesmo que essas flechas possam perfurar, me parece que a distância que a esquerda tomou é muito grande, né? E aí o alvo ele não é atingido com efetividade. Ou talvez uma coisa diferente, mas, sei lá, não tão diferente assim. Talvez esse seja o ponto, né? Quando a gente fala de política, né, quando a gente fala dessa esfera, a gente está falando de jogo político, a gente está falando de relações políticas, né? De negociações políticas. E Apolo não é o deus das relações, não é o deus das negociações, Hermes é, né? E com Hermes a flecha não funciona, né? Apolo, ele precisou abrir mão de parte do rebanho para conseguir paz com Hermes, né? Com isso ele também ganhou, ele ganhou a lira, ele ganhou a flauta. A flecha de Apolo ela não perfura Hermes, porque Hermes é rápido, né? Ele tem as asas nos pés. Então Apolo ele não pega Hermes enquanto ele tentar agir sob os próprios termos, né? Ele precisa entrar no jogo de Hermes, né? Aceitar a lira, abrir mão de parte do rebanho, né? Ele precisa ensinar a arte da adivinhação em troca da flauta, né? De novo, eu não estou dizendo para esquecer a racionalidade, né? Sair por aí fazendo negociação escusa para conseguir chegar em algum lugar. Não é essa a ideia do trickster, não é essa a ideia de Hermes, né? O trickster é o que subverte a lógica estabelecida, porque a lógica estabelecida necessariamente indica uma unilateralidade, né? E viver, como eu disse, exige esse movimento, né? Tanto individualmente quanto em sociedade, né? A vida, ela exige essa despolarização, né? O que eu estou dizendo é que lutar contra Hermes com as armas de Apolo não é um movimento inteligente, né? Então é preciso a gente jogar, é preciso negociar, é preciso estar disposto a abrir mão de algo para conseguir outra coisa que seja mais importante, né? É um pouco o que a Tabata Amaral fez quando ela chegou na Câmara, né? E ela foi massacrada pela esquerda, porque ela apoiou algumas das pautas da direita. Especificamente, eu vou falar da reforma da Previdência, né? Estou pensando, na verdade, na reforma da Previdência. Enfim, ela apoiou isso, que poderia ser, a gente poderia pensar num movimento de, bom, eu vou apoiar isso aqui, né? Que vai passar, querendo eu ou não, já é uma batalha perdida. Só que eu vou apoiar isso aqui, que é a pauta da direita, porque quando eu quiser passar uma pauta que não é muito bem-vinda, né, ou bem vista pela direita, eu vou precisar do apoio dessa galera que eu vou apoiar agora, né? Então eu preciso fazer essas alianças para chegar onde eu preciso chegar. Isso aqui que eu vou apoiar vai passar querendo eu ou não, apoiando eu ou não, né? Então talvez a gente pudesse pensar dessa forma, né? Mas a esquerda não pensou dessa forma, né? Ela foi absolutamente massacrada, né? Foi jogada para escanteio, né? Porque ela estava traindo as ideias da esquerda, se vendendo para o capitalismo e tal.
né? E o que o Boulos tem tentado também, eu acho que entra um pouco nessa ideia de jogo político. Quem é o Boulos, né? O Boulos é um cara do pessoal do movimento dos trabalhadores sem teto, que até as últimas eleições ele se mostrava bastante enfático nas suas colocações, né? Ele atacava o capitalismo, a privatização, né? Tinha um discurso bem radical, né? Um tom bem exaltado contra os partidos que dominam, né, o cenário político, incluindo alguns da esquerda, né? Enfim, ele se mostrava ali bem pouco aberto às negociações com o centro enfim, e a direita, né? Embora o centro, acho que nem existe centro, né? O centro é a direita, mas enfim. E o que ele vem fazendo hoje, então? Ele evita essas grandes polêmicas, né? Ele se afasta, então, de um discurso radical, ele vem tentando se colocar como alguém que se preocupa com os temas da esquerda, né? Justiça social, direito das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, LGBTQIA+, enfim, toda essa pauta que é da esquerda, né? Mas ele se afasta de um posicionamento radical. Por quê? Porque se ele se coloca de forma afiada, né, em oposição a alguma coisa que é defendida por essa galera de centro-direita, enfim, que é de uma direita, mas que não é uma direita bolsonarista, extremista, ele não atinge as pessoas que ele precisaria atingir para se eleger, né? Ele precisa, então, de moderação para puxar para o lado dele essa galera que está fora da bolha da esquerda, né? Isso, claro, pode frustrar quem está dentro da bolha da esquerda, com certeza, né? Mas eu acho que esse é o nosso ponto aqui, porque a gente precisa entender que esse jogo, né, essa negociação, esse leve e traz, né, esse dá e recebe, isso é necessário, né, para se chegar em algum lugar na esfera política. Então, é preciso dar parte do rebanho para ter a lira, né, é preciso dar a flauta para aprender a ver o futuro, né, não é um movimento também só de Apolo, né, Hermes também perde algo nesse movimento, né, beleza, é muito bonito, né, a gente pensar que a esquerda está aí para curar as feridas do povo brasileiro, né, que a gente precisa limpar a sujeira da política, porque essa classe de políticos que estão aí há gerações e gerações são uma vergonha para o país, mas isso não se faz à distância, né, isso se faz correndo risco de ficar sujo tanto quanto eles, né. Não estou defendendo corrupção, claro que não, né? Mas eu estou defendendo esse jogo, né? Eu estou defendendo Hermes. Então a esquerda é apolínea, né? Nesse viés que eu trago, não porque ela é racional, né? Não porque ela vê os problemas que se apresentam e aponta o que precisa ser feito, né? A esquerda ela é apolínea porque ela não enxerga as próprias sujeiras, né? Ou ela não enxerga que existe um potencial de se sujar, né? Se ela quiser fazer parte ativamente desse cenário político, né? Então, esse distanciamento que se toma, né? Ele também impede a participação. E aí a gente tem um negócio importante aqui, né? Porque só não se contamina quem não se relaciona, né? Só que sem se relacionar, não tem mudança, porque quem muda é o trickster, quem muda é quem percorre todas as regiões, né? Quem se relaciona com todo mundo. E aí eu trago uma coisa que é aquelas propagandas do Omo, né? Que as crianças elas vão para a várzea mergulhar na lama, que é basicamente isso que são as propagandas do Omo, né? Então a ideia que eles trazem é o quê? De que criança limpa não se diverte, de que criança limpa não vive a infância, né? E a ideia que eu estou propondo é exatamente essa, né? Se a gente não entrar no campinho de várzea, se a gente ficar só no banco de reservas, a gente não está participando do jogo, né? A gente está assistindo e dando opinião no máximo. E a opinião ainda é uma escolha, né? Você pode também não dar opinião. E aí é muito fácil, né? E talvez esse seja um problema para a esquerda, né? Aceitar que entrar no campo para jogar
implica poder se sujar, poder errar, poder ser julgado pelas atitudes que toma, né? Será que a esquerda aceita esse risco? Porque aceitar esse risco é aceitar que o outro vai buscar cada pedacinho de sujeira nossa, né? E aceitar isso pode nos expor a não sermos o salvador, a não sermos o curador puro, imaculado, né, que Apolo representa. É correr o risco de quebrar um ideal de quem a gente é, um ideal que é nosso, né? Será que é disso, então, que a esquerda tem medo? De ter que assumir as próprias sujeiras? Porque vejam, até agora a gente apontou dedo para Aécio, a gente apontou dedo para Serra, a gente apontou dedo para Lula, para Bolsonaro, né? Os dedos, eles nunca apontaram para essa nova esquerda que está há alguns anos já meio que aos trancos e barrancos, buscando espaço, né? Exatamente porque está aos trancos e barrancos, né? Sempre foi bastante inexpressivo. Será que essa galera ela não está se recusando a perceber que todo mundo tem vários lados, né? Que não tem como apontar o dedo para um, né? Dizer que esse lado está errado e achar que só o outro está errado, né? Que tu tá certo sempre. Que é um pouco o que o Bolsonaro faz também, né? Eu estou falando da esquerda aqui porque é o ponto central da minha fala, mas o Bolsonaro também faz isso o tempo todo. Né? E talvez esse seja um lado sombrio de Apolo, né? Dessa racionalidade que, para não enxergar a irracionalidade dentro de si, se torna irracional, né? Se torna incapaz de fato pensar com racionalidade, né? Enquanto isso, né, enquanto a esquerda apolínea, ela se recusa, então, a enxergar as próprias sombras, o que acontece é uma supressão também de Hermes, né? Porque, enfim, Hermes, ele não é traiçoeiro, né? Aliás, ele é traiçoeiro, mas ele não é traiçoeiro simplesmente por ser traiçoeiro, né? Como eu falei, ele subverte as unilateralidades, né? Então, Hermes, ele não é necessariamente a corrupção. A face sombria de Hermes, né, pode ser a corrupção, porque a via do meio está interditada, né? A face sombria de Hermes, ela só toma esse espaço todo porque, do outro lado, a gente tem um Apolo que tenta entrar no domínio hermético com pureza, com um complexo de curador, e não é isso que Hermes propõe, né? E aí a gente não pode negociar, né? A gente não pode barganhar, né? Se relacionar com o outro para que os dois lados saiam ganhando, né? A gente tem que... a gente não tem esse espaço de comércio, né? De barganha mesmo, né? E aí com isso vem a trapaça, né? Com isso vem o engano, com isso vem a corrupção, né? A gente tem meio que um se dá bem, né? E o outro, para que esse se dê bem, o outro necessariamente tem que se dar mal, né? E quando a gente tenta se manter puro, né, limpo, tal, porque nós somos aqueles que defendem, né, a dignidade, a moral, os direitos, com esse movimento, né, com esse lugar que tenta ocupar de limpeza, né, de moralidade, a gente rejeita Hermes. E Hermes rejeitado, aí sim ele é traiçoeiro da pior maneira, né? Porque daí ele é traiçoeiro para que a traição seja esse restabelecimento de um certo equilíbrio, né? Então ele vai para a unilateralidade, porque está muito unilateral para um lado, né? E Hermes rejeitado, então ele vai propor a sombra, né? Porque a gente busca só a luz. Ele vai propor a irracionalidade, porque a gente está buscando ser racional o tempo todo. Ele vai propor todo o contrário daquilo que o Apolo oferece, né? Porque uma sociedade estritamente apolínea não dá lugar para o comerciante, para o político, né? Para o viajante, cruzador de fronteiras, né? Que é o Hermes. Mas enfim, dito tudo isso,
eu vou contradizer, de certa forma, o que eu vim trazendo até aqui, né? Eu acho que a ideia é realmente de uma reflexão e não tanto de chegar numa conclusão com essa minha fala, mas, enfim, né, contradizendo algumas coisas que eu disse até aqui. Eu tentei aproximar a direita de Hermes, né, ao longo de tudo que eu disse, mas eu não acho que hoje a direita possa ser caracterizada estritamente como hermética, né, ainda que ela tenha, sim, muito mais facilidade de articulação que a esquerda. Então, nessa questão de articulação, sim, eu acredito que a direita seja muito mais hermética do que a esquerda, só que o jogo da direita, ele acabou se perdendo em si mesmo na tentativa de manutenção do poder, né? Tem uma característica do trickster que é muito importante mesmo, que é, o papel do trickster, ele é um papel social. Então, ele engana a galera, né? Mas ele... Porque enfim, ele engana a galera, porque a galera precisa se transformar, mas ele também precisa se transformar nesse processo, né? E talvez aí seja a questão, a direita nunca precisou se transformar muito, né? Quando precisou, ela caiu nos próprios truques, né? Que é o que acontece, né? Quando o trickster não se transforma, ele é enganado por si mesmo, né? Então, a direita passa, então, na tentativa de passar para trás o outro, né, ela também é passada para trás junto, né? Então, por isso que quando eu falei que a direita ultrapassou algumas fronteiras que eu acho que não deveriam ser ultrapassadas, é exatamente nesse sentido, porque ela ultrapassou uma fronteira entre a democracia e o autoritarismo, né? Porque na democracia existe o jogo, né? No autoritarismo não tem como, né? Quando eu falei que a direita não flertava com torturador, com defensor de ditadura, né, até perder o lugar no pedestal que ela sempre ocupou, é nesse sentido, assim, né, porque quando Lula ganhou, né, a primeira eleição, surgiu uma esquerda que conseguiu, de certa forma, mobilizar quem precisava, né, negociar o que precisava, né, propor algumas transformações, né, uma esquerda que, de alguma forma, foi hermética, né, porque conseguiu chegar onde pretendia, né, e se manteve onde pretendia, ainda que por algum tempo, e eu acho que aí é uma questão importante, porque talvez esse movimento, ele exija essa alternância, né? Já que a gente fala tanto, eu tenho falado tanto da polarização, talvez essa alternância seja fundamental para o próprio jogo político, né? Mas, enfim, com esse alcance que o PT teve, a direita se viu namorando com o extremismo, né? Por quê? Porque talvez a gente tenha aí uma grande parcela da sociedade que viu, sei lá, uma marcha de transformação, né? Que não estava necessariamente retirando os direitos que elas tinham, né? E aí eu colocaria, talvez, muito mais a classe média do que a classe alta, porque, enfim, né? Acho que enquanto classe média, se ver sendo alcançada por uma classe que até então era baixa, pode ter sido, de alguma forma, um catalisador para isso, né? Enfim, mas era um movimento de transformação que não retirava os direitos dessas pessoas, mas que davam direito, né, a quem nunca teve, né? Então, retirar essas pessoas de um pedestal, né? Porque você coloca o outro que sempre foi menos como alguém igual, né? Então tirou uma galera, sei lá, de um Olimpo imaginário, né? E botou no lugar de ser humano igual a todo mundo.
E isso mexe, né, com as paranoias individuais, mexe com as paranoias sociais, enfim. E a impressão que me dá é que quando eu localizei o PT meio que como uma esquerda hermética, é que talvez Hermes tenha começado a agir, só que quando Hermes começou a agir, o lado apolíneo da direita, né, foi lá e começou a lançar flecha no movimento meio que de completo desespero, né, e um movimento irracional, enfim, que funcionou meio que para não se perder de quem se acreditava ser. Então, por isso que eu falo que, embora eu tenha localizado a direita como uma direita hermética na questão do jogo político, em outros aspectos ela não é necessariamente hermética. Só que não tem como eu ficar entrando demais nisso, porque, enfim, eu só tenho 40 minutos, talvez eu até já tenha estourado os meus 40 minutos. Isso, mas, fazer a intervenção hermética aqui, só avisando, já deu os 40 minutos, Antonieta. Tá, eu posso só terminar de falar? Por favor, tá. Fica. Beleza. Enfim, o que eu quero trazer é que, como conclusão final, é que esse jogo que existe na política brasileira, ele é usado para manter as peças como elas estão, né? É um jogo que não é usado para fazer política, né? Para mover a vida na polis. E aí a gente vive esse jogo que é neurótico, na verdade, do tipo, de quem é a vez de se dar mal agora para que o outro se dê bem, né? Quando, na real, quem está no meio está sempre se dando mal, né? E não se dá conta. Então, me parece que aqui no Brasil esse jogo político talvez ele nunca tenha sido um espaço para Hermes, embora ele seja o lugar de Hermes, né? E esse é o problema, né? Porque Apolo precisa agir sobre as regras de Hermes e não Hermes sobre as regras de Apolo, né? A finalidade ela precisa ser alterada. E eu não acho que a direita vai fazer isso, porque a direita está em lugar de privilégio. Então, eu sugiro que a esquerda faça isso, né? Que é mais fácil alterar a forma de fazer do que, de fato, o conteúdo, né? E, enfim, é basicamente isso. Desculpa por estourar o tempo, acontece, né? Me desculpem. Muito bom, muito legal, Antonieta. A gente só dá aquela pausa para aquela respirada, porque depois da tua fala, ainda junto com a fala da primeira mesa, a gente segue aqui agora com a fala da Luísa. A dinâmica nós versus eles no Brasil. Luísa Del Claro, ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia analítica pela PUC Paraná. Sem mais delongas, galera que quiser continuar perguntando, pode escrevendo aí, que depois da fala da Luísa a gente pergunta. E Luísa, todos seus. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Deixa eu só colocar os meus slides, então. Estão vendo? Cauê? Aqui não. Agora não. Para mim apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Yes. Então tá. Alguém não está vendo os slides? Qualquer coisa gritem, tá? Porque eu não consigo mais ver vocês. No chat aí, gente. Tá, qualquer coisa grite, tá, Cauê? Mas enfim, bom dia a todos, gente. Então, essa é a minha apresentação, a dinâmica nós versus eles no Brasil. E, né, como o Cauê já disse, eu sou especialista em psicologia analítica. E o artigo final da minha especialização foi justamente um estudo sobre os comportamentos extremos, né, com cunho político no Brasil. Então, nesse último ano de 2020, eu fiquei de olho em jornais, notícias, revistas, para perceber se tinha algum tipo de comportamento que eu poderia observar melhor, né? E imagino que não tenha sido fácil para ninguém, né? Esse ano foi muito difícil de acompanhar o noticiário. Imagine para quem estava ativamente procurando esses comportamentos, né? Meu Deus, já não aguentava mais. Então, por ser um tema muito pesado, por a gente precisar respirar, porque é muita reflexão, traz muita melancolia, de certa forma, para nós, uma incapacidade, né, observar esses comportamentos acontecendo. Eu vou trazer uma apresentação, assim, até bem espontânea, sabe? E, aliás, uma curiosidade, então,
a dinâmica Nós versus Eles no Brasil, esse título, na verdade, deveria ser a dinâmica Nós versus Eles no Brasil bolsonarista, né? Mas a gente decidiu por tirar o bolsonarista desse título, justamente para não atrair hate, não atrair robôs, né? Até porque aconteceu recentemente com uma live do Christian Dunker que foi derrubada por esses robôs. Então, essa atitude, essas atividades, elas vai fazer mais sentido no decorrer da minha fala, tá? Por que a gente resolveu tirar, enfim, né? Então, num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da teoria. Infelizmente, eu não tenho como não citar um pouco da teoria, porque a dinâmica Nós versus Eles é da teoria dos complexos culturais e é algo bem novo, é um conceito junguiano bem novo, tem 20 e poucos anos, então muita gente não é familiar com esse conceito, então eu tenho que pincelar um pouquinho, e juntamente eu vou fazer um paralelo com os comportamentos. Por isso que eu até escolhi fazer slide, porque eu vou trazer imagens para vocês, porque tem muita coisa, às vezes, que a gente até esquece que aconteceu, né? É tanto desastre acontecendo todos os dias, que a gente até esquece, às vezes, que algumas coisas aconteceram, né? E, então, vou fazer um paralelo com a teoria e essas notícias, e também vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha escolha, né, de tema, como é que eu me relacionei, como é que foi para mim observar tudo isso. Enfim, sem mais delongas, vamos à nossa apresentação, então. Segurem-se, preparem-se para passar raiva. Então, mas o que é complexo cultural, afinal, né? Eu, infelizmente, não posso escapar de explicar um mínimo, né? A teoria dos complexos culturais, ela surgiu como ampliação feita pelo Thomas Singer e o Samuel Kimball. É uma ampliação da teoria dos complexos do Jung, que a gente já está careca de saber como funciona, mas o inconsciente cultural do Joseph Henderson. O Joseph Henderson, ele é um analista junguiano, e sentindo, né, falta da visão do Jung no estudo social, né, porque o Jung ele só se debruçou um pouco mais para estudar a Alemanha e a Europa nazista, mas ele também não teve grandes contribuições. O Henderson, sentindo essa falta de como estudar esses grupos, ele acabou ampliando, então, a teoria junguiana, e ele traz o conceito de inconsciente cultural, que estaria entre o inconsciente coletivo e o pessoal, que seria... Eu até fiz umas anotações aqui, eu vou tentar juntar todas as apresentações que foram feitas até agora pela Kátia, Vera, Antonieta. O inconsciente, então, cultural seria uma forma, assim, padrões manifestos pela cultura, né? Os arquétipos coletivos ajudam na formação dos mitos e ritos de um povo, né? De um povo só. E quando a gente fala da teoria da psicologia analítica, né? Quando a gente fala da teoria dos complexos, é quase intrínseco que a gente fale da ideia da dicotomia, dos dois lados, dos dois polos, né? Que a gente está falando bastante desse unilateral. Em toda moeda tem os seus dois lados, né? E a teoria dos complexos não foge desse padrão, e nós, né, a gente está muito cansado de saber já disso. Mas tem para a gente falar de complexos culturais, a gente precisa se debruçar sobre algumas semelhanças, diria assim, né? Que são bipolares, são autônomos, são repetitivos, resistentes e uma tendência unilateral. Como surge um complexo cultural, né? O complexo cultural, então, ele tem como base situações que, de alguma maneira, atingiram uma comunidade durante um período de tempo, durante a sua formação, né? Então, ele, de certa forma, organiza uma comunidade, seja nação, etnia ou religião. É uma maneira de narrar a vida de um coletivo de pessoas, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente não consegue não citar, talvez, a colonização dos portugueses, o holocausto indígena, a escravidão, né? E até mesmo
a corrupção, de certa forma, né? Então, a alma brasileira, ela é multifacetada, ela é feita por vários povos, né? A gente é um povo bem diverso, e todos esses problemas, esses conflitos mal resolvidos que nós temos na estrutura do nosso país, né? Que, de certa forma, basearam a maneira como o brasileiro se vê, como percebe o seu próprio povo, né? Então, esses seriam os complexos culturais aí do Brasil. O complexo cultural, como a Vera até disse, é um movimento, então ele pede passagem, ele atravessa as nossas vivências de alguma maneira, né? A teoria dos complexos culturais, ela é uma forma da psicologia analítica de estudar a relação de grupos, essa relação da sociedade entre si, né? Um grupo com o outro. E que, enfim, né? Como são essas expressões, né, do complexo cultural? Que sintomas são esses? O preconceito com etnias, ideias preconcebidas sobre gênero, religião, racismo, né? Quando a Vera ela citou esse movimento que pede passagem, atravessa a gente, mesmo que a gente não queira, né? Atravessa uma sociedade. Ela citou também do movimento antirracista, né? E o que seria, então, a dinâmica nós versus eles, ou us, them, porque a teoria é em inglês, né, do Samuel Kimball. Os complexos culturais, assim como os complexos individuais, também estão sob movimentos naturais, semelhantes, né, como a tendência unilateral, né, a compensação, a possessão. E essa tendência unilateral, que a gente tanto falou hoje, a Antonieta até falou do pêndulo, né, de soltar de um lado, é óbvio que vai surgir para o extremo. Isso também acontece nos complexos culturais, então, e daí surge, né, dessa tendência unilateral, surge a dinâmica nós versus eles, né, uma maneira de estudar esses grupos, né, e resumindo, assim, bem simples, assim, bem simplista, o que seria essa dinâmica? Seria a identificação excessiva com um grupo, e as respostas estereotipadas frente a um rival. Não é aceita a alteridade, né? Tudo aquilo que não é do meu grupo, tudo aquilo que eu não identifico como sendo do meu grupo, é meu inimigo, é meu rival, né? Então, não é aceita essa alteridade. E muitas vezes a gente não precisa de uma vivência individual para saber como a gente deve reagir frente a algum tipo de assunto, opinião, porque muitas vezes a gente pensa, o meu grupo pensa daquela maneira, então é óbvio que eu também penso assim, né? Eu, por exemplo, né, vivência pessoal, eu sendo de esquerda, Deus me livre que eu seja uma pessoa que condene o aborto, né? Parece que as minhas visões individuais aí, elas não são levadas em consideração, que não é refletido, né? Não é refletido tudo aquilo que o meu grupo diz, é verdadeiro, né? Então, um grupo, historicamente, construi uma rivalidade sobre o outro e não há essa reflexão das ideias, né? É como se fosse realmente um comportamento de manada, digamos assim, né? E como evidenciar, então, se uma comunidade ou uma nação está vivendo numa dinâmica nós versus eles? Da mesma maneira que a gente evidencia no complexo individual. Toda e qualquer reação afetiva perante uma ameaça, né? Uma ameaça ou algo que questione a soberania do seu grupo, enfim. Quando causa muito desconforto, até mesmo a presença de uma pessoa do lado oposto, né? Aí, trazendo um pouco da minha experiência pessoal, que foi quando eu comecei a me interessar por esse assunto, eu ainda não estava na psicologia analítica, mas eu já me interessava por política, e aí nossa, foi uma sacada, assim. Quando eu estava indo, não sei, em algum tipo de estabelecimento, em 2018, quando eu já estava no auge, assim, das eleições presidenciais, era setembro, por aí, então a campanha estava fervendo, o país estava super dividido, eu estava indo em algum tipo de estabelecimento, e aí, ao procurar uma vaga para estacionar o carro, eu vejo um carro com um adesivo da bandeira do Brasil. E naquele momento eu pensei, meu Deus, aqui tem bolsonarista, né? Esse bolsonarista, e daí começa a xingar na minha cabeça. E daí eu
percebi que eu estava ficando chateada com uma pessoa que eu nem conheço, nunca nem vi o rosto, não sei como ela é, por conta de um adesivo, né? Um adesivo da bandeira do Brasil que identifica o grupo oposto. Eu nem sei quem é essa pessoa, eu no máximo sei o carro, né? A cor do carro e a placa. No máximo sei isso, né? Então é uma reação afetiva minha. Aí eu já comecei a discutir com o meu grupo de amigos, né, colegas, que o quão estranho era a gente não poder usar alguns apetrechos, algumas cores, alguns símbolos que se identificavam como o grupo oposto, né? Também em 2018, eu lembro muito bem, na Copa do Mundo, que era um horror ser confundido com bolsominion só porque estava usando uma camiseta da CBF. Então, parte um horror da gente pela bandeira do nosso próprio país, né? Não poder torcer para o nosso país numa Copa do Mundo sem pensar, ai meu Deus, vou me confundir com uma pessoa de direita, né? Eu vivi isso, eu conheço pessoas que viveram isso, né? Então, o que isso diz, né? Aí entra outra parte, o pertencimento, né? A dinâmica nós versus eles tem esse pertencimento muito forte, né? Quanto mais inflexível o complexo, quanto mais unilateral, né, mais inflexível são as regras para se manter no grupo. Então, para você se julgar pertencente, você precisa seguir essas regras específicas, senão você é considerado um inimigo. E, recentemente, a gente pôde ver, até mesmo eu anotei aqui, né, porque a Antonieta, ela trouxe até o caso da Tabata Amaral, né, porque ela é uma pessoa que se elegeu como uma pessoa de esquerda, e quando ela chega lá e apoia algumas pautas da direita, as pessoas que votaram nela se sentiram traídas, né, se sentiram traídas por ela ter esse tipo de ação, sendo que ela tentou fazer uma conciliação, né, entre as pautas de direita e esquerda, e até mesmo no começo desse ano, quando o então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele acaba indo contra as expectativas bolsonaristas e ele, né, enfim, se demite, diz que supostamente teve algum tipo de interferência, né, nas operações que ele estava comandando, e assim, logo em seguida, ele é tido como traidor por esse grupo, o grupo bolsonarista, né? Ele é tido como traidor. Não sei se vocês se lembram, mas o Bolsonaro, ele fez até um discurso, assim, bem afetivo, que parecia até um término de namoro, de tão afetivo que foi, né? Destruiu o Bolsonaro por dentro, ter sido traído dessa maneira, né? E daí, quando o Sérgio Moro, ele foi depor aqui em Curitiba, manifestantes se reuniram na frente da Polícia Federal e queimaram camisetas com o rosto dele, porque antes ele era reconhecido como o herói da nação. Não sei se as pessoas, né, tem pessoas do Brasil aí assistindo, mas aqui em Curitiba era muito forte o apoio a Sérgio Moro, né? Tinha outdoor para ele. Ele era o herói da nação contra os corruptos. Ele, né, nossa, não podia sair da rua, que tinha autógrafos, né? E daí ele é considerado como traidor, comunista e contra a nação, né? Então, eu tenho um vídeo dessa queimação de camisetas, mas eu não tenho a permissão para mostrar para vocês, mas tá aí um take, né? Não mostra o rosto de ninguém, né? Então, tá preservada aí a identidade das pessoas queimando as camisetas, né? E no vídeo dá para você ouvir as pessoas falando, por favor, respeitem o nosso luto, né? Como se o Sérgio Moro tivesse morrido. Traiu tanto que morreu no conceito deles como herói ou até como pessoa, né? Então é muito inflexível, são regras muito inflexíveis. Tá, mas camisetas, assim, queimar camisetas não me parece um comportamento extremo, não sei para vocês, né? Mas então eu vim trazer para vocês algumas outras situações que eu acho que vocês devem ter esquecido, né? Mas, então, o que eu acho que é comportamento extremo? É quando tem um discurso de ódio, né? Quando pede pela destruição do outro, a ideia extrema que o outro é a fonte de todo mal, né? Toda uma ideia eugenista,
né? Então, isso parte bastante das manifestações da direita, isso não é de hoje, né, que a bandeira nunca será vermelha, repudia todo esse lado, né, da esquerda, né, e que, de alguma forma, seria melhor que a gente fosse destruído, né. E, então, vamos relembrar alguns momentos muito bons, como, por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro, ele diz que se a esquerda radicalizar, seria melhor propor um novo AI-5. Né? O que foi a ditadura militar? Né? Foi uma opressão com os diferentes, sendo bem simplista. Né? As pessoas não podiam ter uma opinião diferente. E se a esquerda radicalizar, seja o que for que ele entende como radicalizar, seria melhor propor um novo AI-5, né? A destruição dessas pessoas. Seria muito melhor. E num caso um pouquinho mais revoltante, pelo menos ao meu ver foi revoltante, foi quando o então secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, ou Alvim, não sei, ele se sentiu completamente à vontade de fazer uma propaganda para incentivar os jovens brasileiros a fazer a arte, enfim, submeter, porém que a arte seja nacionalista ou será nada, né? E toda essa situação em que, né, existem todos esses simbolismos de nazismo, gente. Ele parece o Goebbels, eu acho que é Goebbels o nome dele, né? Que o simbolismo, até a música de fundo era parecida com as propagandas nazistas, né? E assim, essas pessoas, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto esse cara aí, são pessoas públicas, né? São pessoas que podem se desculpar, podem falar, ai, não, foi um mal entendido, né? Pode ser demitido, né? Eu acho que ele foi demitido logo em seguida, porque foi uma polêmica, com razão foi uma polêmica, mas tem toda uma categoria diferente quando a gente fala de comportamentos extremos, né? O comportamento de pessoas comuns, pessoas, né, cidadãos. E não foi difícil, nesse primeiro semestre, né, nesse ano inteiro, a gente achar essas manifestações pedindo intervenção militar, né, dizendo que a bandeira jamais será vermelha, falando que o nosso país jamais será Cuba, jamais será Venezuela, né, e com gritos de ordem, tanto que até ontem mesmo eu estava vendo no noticiário que aqueles bolsonaristas gritando com enfermeiros, né, qualquer coisa que vem do lado oposto parece que tem um asco, né, uma coisa assim, horrorosa. E na época da ditadura militar, havia esse medo do comunismo, né, mas parece que houve uma manutenção disso. Parece que o fantasma do comunismo ele nunca foi embora no imaginário desse grupo, né? Ele permanece assombrando, né? O medo da ameaça é tão grande que esse grupo ele parece que age de maneira cega, né? E aí a gente retoma como os complexos funcionam dentro de uma pessoa, como elas funcionam dentro de uma nação, né? Se são submetidos por esses movimentos naturais, então a gente pode talvez dizer uma possessão, né, por um complexo, medo de Cuba, medo de Venezuela, medo dos pobres, medo de mudança. Que medo, né? O medo é esse, né? Enfim, em algum tom mais extremo, nós temos o 300 do Brasil, a Marcha 300 do Brasil, que foi algo mais extremo no sentido de todos os simbolismos usados, né, porque, no final das contas, a Marcha do 300 do Brasil teve o mesmo tipo de discurso que as manifestações normais que tiveram até apoio do presidente Bolsonaro, né, quando foram ditas como manifestações pró-governo, e ele disse, mas é o povo que me apoia, por que eu não posso ir encontrar com ele, sorrir ou apoiar, enfim, sendo que essas pessoas tinham pautas antidemocráticas, né. O 300 do Brasil não é diferente, eles pediam realmente
fecha o STF, fecha o Congresso Nacional. Essas pessoas invadiram a cúpula do Congresso, jogaram fogos de artifício contra esses prédios, né? E tudo com um tom bem antidemocrático. Ditadura, porém com o presidente. Né? Enfim. Conclusões e questionamentos, então, da minha apresentação. Tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei do complexo cultural, de ser esse movimento unilateral, ele não é algo novo na psicologia analítica, né? Não é algo novo na teoria dos complexos culturais. Na verdade, eu até tenho receio, é uma hipótese minha, que seja até algo premeditado, né? Quando a Denise Ramos ela escreve em 2004 sobre os complexos culturais no Brasil, ela disse que o brasileiro tem uma autoestima tão baixa que o natural seria uma compensação, né? Essa falta de amor pela pátria, de dizer que todo brasileiro é malandro, todo brasileiro é corrupto, né? Então, o natural seria que virasse um nacionalismo extremo, né? E esse grupo, os bolsonaristas, eles têm, né, essa linguagem de ou você está com a pátria, com o Bolsonaro, ou você está contra a pátria, é melhor que você vá para outro lugar, né? Então, aí nós falamos da síndrome de vira-lata, né? Achar que tudo que vem de fora é melhor também, né? A gente vê aí um amor pelos Estados Unidos, né? Por parte do presidente, por parte da população em geral, né? Então, ao mesmo tempo que nós queremos eles querem que vire o melhor país possível, mas também tendo em margem que o outro sempre será melhor, né? Tem esses dois pesos aí. E isso também não é novo, também não é novo o fantasma do comunismo, parece que existe faz mais de... Enfim, quando o comunismo foi inventado, parece que houve esse fantasma, né? Que assombra o imaginário dessas pessoas. Então, por mais que a gente fale que a polarização ela tem sido intensificada a partir dos movimentos de 2013, as eleições de 2014, 2018, eu ouso dizer que não era tão difícil de prever assim que acontecesse, né? Então, isso também vem muito de como o próprio povo se vê, como o próprio povo brasileiro se vê, como o próprio povo enxerga o debate político, né? Porque houve um maior engajamento do povo nessa última década. Outra coisa, outra reflexão que eu queria trazer. Frequentemente, né, as pessoas falam que os integrantes dessas manifestações, tanto os políticos quanto as pessoas, né, normais, são doentes, né, são psicopatas, são cometidas por doenças mentais, não são capazes de fazer essa reflexão política, né? Porém, isso, de alguma forma, me parece desviar um pouco da responsabilidade da pessoa, que a pessoa tem de refletir sobre como a sociedade tem esse efeito dentro da pessoa, né? Porque a gente, quando trabalha com clínica, a gente sabe que a pessoa, ela vem de uma sociedade, não tem como a gente separar, né? Ela vem de todo um contexto. Então, eu acho que a gente relativiza a possibilidade dela refletir sobre o seu contexto, sobre a sua sociedade, e como, de alguma maneira, né, todas essas manutenções, os complexos, interferem na relação dela com o outro, na relação dos grupos, né? E como é que ela poderia lidar, talvez, um pouco melhor quando esses complexos forem constelados, né? Porque esse complexo cultural, ele está constelado. Ele aparece de alguma maneira. Esses são os sintomas que estão aparecendo. E aí, né? De que maneira a gente poderia lidar com isso? Os integrantes do grupo rival, eles são pessoas com história de vida, são primos, tios, irmãos, pais e mães, né? Na internet é difícil de verificar quem é real e não é, mas nessas manifestações são pessoas de verdade, defendendo o ideal do seu grupo, né?
mesmo que agindo cegamente e sendo tomados por um movimento de complexo cultural. Se eles estão sendo influenciados por fake news ou robôs, aí é outra história, né? Daí é papo para de tarde. Mas a possessão do complexo cultural, ele pode ser mais difícil de entender por ser um conceito bem novo, né? Porém, é um erro a gente não levar ele a sério. O Thomas Singer, que é uma das pessoas que difundiu a ideia de complexo cultural, ele fala nos seus textos que o complexo cultural a possessão de um grupo ou uma nação por um complexo cultural é o que leva a atrocidades como racismo, machismo, fascismo, né? E o que a gente está vivendo é uma manutenção de um sintoma de um complexo cultural extremamente unilateral, né? Então... E aí, né, ouvindo as falas da Vera, da Kátia, da Antonieta, eu acabei pensando, tipo, puxa, será que a gente não está numa manutenção? Porque os complexos, eles têm essa manutenção, né? Eles vão tentando ficar, né? Eles têm essa manutenção para que a gente possa sempre estar descobrindo novas coisas sobre ele. Então, até que ponto já não está mais tendo já está tendo uma manutenção dessa síndrome de vira-lata, quando a gente fala que, ai, não, o país está perdido, né? Esses bolsonaristas, essas pessoas que votaram no Bolsonaro, né? O país está perdido, eu acho que eu vou para outro lugar, né? De certa forma, também glamoriza, né? Tem esse glamour de outros países que são mais socialistas e que não estão acometidos com uma atrocidade, né? Do governo da extrema-direita. Porém, é isso, você vai abandonar o barco porque o país está perdido, o povo é burro, não tem capacidade de reflexão política, as pessoas de direita são burras, né? Então, seria talvez recontar, né, essa história, revisitar essa história. O país que esquece da sua história está fadado a repetir, né? E aí eu trago a reflexão para vocês para finalizar minha fala, então, que até a gente se tornar consciente das coisas que estão acontecendo, né, se tornar consciente dos complexos culturais, o inconsciente vai dirigir a nossa vida, né, algo que o Jung falava, que o inconsciente vai dirigir a nossa vida e a gente vai acabar chamando de destino. Mas, enfim, é isso, gente. Show, Luísa, muito, muito legal. Vamos para as perguntas, então. Nós vamos começar aqui com a pergunta. Me avisem se eu pular alguém aqui, tá, gente? Mas vou começar com a pergunta do Rodrigo Novak. Ideologia pode ser compreendida como uma forma de purificação? Quanto mais ideológico, maior a necessidade de limpeza do que se imagina estar sujo? Essa pergunta foi feita quando a Antonieta terminou. Tá. Quanto mais ideológico, maior a necessidade de limpeza do que se imagina estar sujo. Quer que eu releia? Não. As perguntas estão complexas, na verdade, né? Eu estava dando uma olhada nas perguntas. Eu acho que... Não sei se a ideologia é uma forma talvez sim, acho que sim. Acho que buscar uma ideologia seja uma forma de purificação. Mas é uma forma de purificação um pouco sombria, né? Porque se você pensar... A gente estava conversando exatamente sobre isso ontem, no grupo de estudos, inclusive, né? Dessa relação do... Talvez eu vá entrar na parte que a Luísa poderia falar. Pode falar, imagine. Não, mas é que a gente estava falando sobre os complexos culturais e a questão da ideologia, né? Quando a gente fala de complexo, a gente está falando de afeto, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar nessa questão da ideologia como uma busca por pureza, se a gente pensar nos afetos que estão por trás dessa ideologia. Então, eu não sei se seria uma purificação no sentido de um Apolo que se coloca de maneira solar. Eu acho que é uma sombra apolínea. Aí sim a gente pode falar de ideologia. Claro que, assim, eu tô falando dessa ideologia que se traveste
Quer dizer, não é nem ideologia que se travessa, porque assim, se você pensar ideologia são as ideias, né, que a gente tem. E eu acho que ideologia, nesse sentido, a gente não é necessariamente uma questão de purificação, mas eu acho que é uma inaceitação do outro que daí se traveste de ideologia. E aí eu acho que isso é um aspecto sombrio de Apolo, nessa busca incessante por uma purificação, que, na verdade, é uma negação do outro, né? Não é, enfim, não é algo que a gente deveria, de fato, estar buscando. Não sei se eu respondi, se faz algum sentido, enfim. Qualquer coisa, podem dar sequência aí, gente. Eu vou passar para a próxima pergunta, tá bom? Respondido, beleza. A próxima é do Vinícius Hortelado. Um beijo, Vinícius. Antonieta, talvez esse não seja um próprio movimento hermético, em vez de apenas um distanciamento apolíneo que já está longe demais para acertar o alvo? Digo, quando falamos de Hermes, também estamos falando de hermético, aquilo que é vedado e não faz nenhuma troca com o meio. Hermes é um ótimo repassador de mensagens, o mensageiro, mas por si mesmo ele parece ter dificuldades em fazer relações, se não de fazer pelo menos de solidificá-las, pela sua própria natureza mercurial. O que acha? Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que sim, eu acho que por isso que é tão importante o par Hermes e Apolo, né? Porque Apolo é também o que vai dar um pouco essa contenção do que Hermes traz, né? Hermes é a relação, mas se a gente depender só de Hermes, a gente vai ficar num vai e vem eterno que não chega em lugar nenhum, na verdade, né? Porque Hermes é isso, ele não chega em lugar nenhum também, né? Ele está em todos os lugares, mas ele não fica num lugar específico. E acho que por isso que a gente também não pode abrir mão, por isso que eu falei eu bati tanto na tecla da esquerda não poder abrir mão da racionalização apolínea, né? Ela é importante, porque ela, de alguma forma, também direciona para onde ir, onde ficar, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que Hermes e Apolo eles precisam estar juntos, porque senão a gente fica nesse vai e vem que é pelo vai e vem em si, né? Hermes ele não tem um objetivo dele próprio, assim, ele só vai, ele tá no mundo. Luísa, você quer falar algo sobre? Quero te ouvir também. Não. Não, eu não entendo muito disso. Então, tá Aí eu bom. vou deixar a Antonieta, né, falar Beleza. bastante. Próxima pergunta. Como podemos pensar o falseamento ou cooptação das causas ambientais, por exemplo, a propaganda do Fundo Amazônico pela JBS, como um aspecto mercurial, hermético, do jogo da direita, que aparenta ser um diálogo com as temáticas emergenciais, porém na realidade falseiam os interesses neoliberais? Tá. Quer que eu Eu acho que releia? não é. Oi? Quer que eu releia? Não. Eu acho que não é só as causas ambientais, né? Se a gente falar de Pink Money, por exemplo, é a galera pegando as causas LGBT e se apropriando porque LGBT é um público que consome, né? Se a gente pega as questões feministas, muitas vezes tem muita empresa que fala assim, não, porque vamos valorizar o corpo da mulher. E aí pega, sei lá, a suposta gorda que pesa, sei lá, 60 quilos, sabe? Que gorda é essa? Então, assim, eu acho que isso acontece em todas as esferas, não é só na questão ambiental. Eu não sei se pode ser um aspecto mercurial hermético, né? Talvez um pouco sombrio, assim, né? Que daí entra um pouco nessa questão da manutenção das coisas como elas estão, né, e dessa busca por não mudança, o que é muito louco, né, porque você recorre a um aspecto mercurial que é pró-mudança para manter as coisas sem que elas sejam alteradas.
e que aí, de novo, é uma questão sombria desse Hermes, né? Que, enfim, que de novo, ultrapassa as fronteiras que não deveriam ser ultrapassadas, sabe? E que subvertem, eu acho, né? Subverte essa lógica, mas não subverte no sentido de buscar um equilíbrio, mas de buscar a unilateralidade, exatamente, né? Só que aí o que acontece é o que a gente está vendo, né? Porque se você tenta manter a unilateralidade, por exemplo, desse sistema neoliberal, ele vai dominando, e o outro polo ele precisa aparecer em algum momento, e a resposta vai ser tão agressiva quanto a unilateralidade que você está buscando, né? E que não vai ser necessariamente uma esquerda que vai, sei lá, para a rua armada e matando fascista, né? Não é isso. Acho que nem é o perfil brasileiro. Mas que de alguma forma vai ser muito agressivo, né? Para romper com essa unilateralidade que está sendo buscada. Uhum. Eu gostaria de comentar um pouquinho, então, sobre esse aspecto da esquerda que tenta comunicar, né, que tenta se relacionar. Isso que você comentou sobre Pink Money parece que agora, né, expandiu a minha mente, agora eu consigo pensar um pouco melhor, né, realmente tem esse tipo de, né, digamos assim, propagandas que, né, isso é muito estudado na publicidade, como atingir o público, né? E ultimamente a gente vê como a representatividade, ela está sendo usada como um mecanismo de publicidade para ver se as pessoas se identificam e compram o seu produto. Ai, não, porque essa marca é vegana, eu tenho que comprar. Ela é muito melhor do que os que não são veganos, aqueles que não. Ai, não, porque essas pessoas, elas usam, essa marca usa pessoas pretas na embalagem, então eu preciso comprar, é muito melhor, eu preciso fortalecer esse tipo de mercado, né? Mas eu fico pensando até que ponto isso é da parte da esquerda, né? Porque me parece tão hipócrita e não parece esquerda assim, ficar aceitando esse tipo de mensagem neoliberal, né? De consumismo, do capitalismo. Claro que daí vem outra vertente da esquerda, porém, puxa, parece que nem assim consegue comunicar com o público, porque é tão falso, né? Eu estou trazendo aqui justamente porque é algo que eu vejo que é falso, né? Representatividade como mecanismo da publicidade não comunica com o público, então a esquerda nem consegue fazer esse tipo de relação, né? As pessoas elas se tocam que eu não vou comprar esse lápis porque vem de madeira reflorestada, percebe que é um pouco bizarra a narrativa, mas a direita, de certa forma, ela consegue já se comunicar melhor com o seu público. Eles estudam melhor publicidade, digamos assim. Publicidade política, marketing político, eu acho que a direita está bem mais melhor fundamentada nesse quesito, né? E daí eu volto à pergunta, né? A pergunta que a Antonieta ela trouxe na fala dela, tipo, puxa, será que existe diálogo com aqueles que querem a nossa destruição, né? Porque a direita, assim como eu trouxe, eles têm esse discurso, né? Essa direita mais extremada, bolsonaristas, como eu falo, né? Esse bolsonarismo, eles têm esse movimento mais extremado. Será que existe diálogo? Será que existe propaganda? Será que a gente vai de alguma forma? E daí vem a melancolia, né? Tipo, puxa, de que maneira será que a gente pode, então, comunicar com o nosso público? De que maneira a gente pode converter essas pessoas que estão mais voltadas para o extremismo da direita, né? É isso que eu tinha para comentar. Posso só fazer um outro comentário? Eu acho que muitas vezes, eu posso só fazer um comentário e já começo a falar, né? Não espero perder a resposta. Mas, enfim, eu acho que muitas vezes o que acontece também dessa questão que você trouxe das coisas, sei lá, do marketing dar certo para a galera da direita e não dar para a esquerda, aí eu acho que entra um pouco o lado luminoso de Apolo. Eu acho que as coisas não dão tão certo na esquerda porque a esquerda lê as entrelinhas.
de modo geral, né? Não é todo mundo também, tem gente, tem galera que é de esquerda, mas não faz muita ideia do que está acontecendo. Mas eu acho que, principalmente quando a gente fala de uma direita bolsonarista, é uma galera que não quer ler o que está escrito, quer ler o que quer ler, né? Que lê o que quer ler. Então, não importa as letras pequenas no frasco dizendo que, sei lá, o shampoo foi testado em animal. Ainda que essa pessoa fale assim, não, eu sou vegana, tipo, ela não leu o negócio, porque ela não quer saber de fato, né? Eu acho que talvez essa seja a diferença. Acho que as coisas talvez não vinguem tanto no lado da esquerda, né? Porque a esquerda ela está mais interessada no que tá escrito de fato, e não no que Nas ele verdades, próprio. nas mentiras que são bonitas, né? Acho que talvez o Vicente vá falar um pouco mais. Sim, sim. Excelente tua colocação, Luísa, o teu Obrigada. comentário também, Antonieta. E o Felipe Dermachi, gostaria de perguntar. Com a palavra, Felipe, fique à Por vontade. favor. Bom dia, primeiramente queria dar parabéns pelas palestras, estão muito bacanas. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito desse modelo representativo, que teoricamente é democrático, se ele supostamente ele não acirra esse modelo de nós contra eles, e se a esquerda ela fazendo esse jogo que ele constitui assim o alicerce, né, do neoliberalismo, ela não entra num modo já derrotado de fazer política, porque eu vejo assim de uma forma que se a esquerda assim ela Felipe, eu acho que você se Perdemos O mutou. seu áudio. Perdemos o teu áudio. Opa, vocês escutaram alguma coisa que eu Se falei? a esquerda. Se a esquerda ela joga esse jogo da direita, que é constituído pela direita, né, como alicerce do neoliberalismo, se ela já não entra como uma derrotada nesse jogo político, porque ela é um jogo já fortalecido pela direita, assim, então eu penso assim que ela entra de uma forma já perdida nesse jogo, assim, que se ela jogar o jogo da direita, ela fortalece isso, como a Luísa falou, desse pensamento, assim, dicotômico de nós contra eles, essa coisa de polaridades, assim, sabe? Queria saber o que vocês pensam a respeito disso, desse modelo de representação, assim, que a gente tem na sociedade. Obrigada pela pergunta, Felipe. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você trouxe, é derrotado. Né? A esquerda ela não sabe fazer propaganda, ela não. Parece que o neoliberalismo, na verdade, ela não tem. Neoliberal parece que não conversa com a esquerda, né? A esquerda ela fala muito dos direitos sociais, direito, né, de humanidade, dignidade, e me parece que no neoliberalismo sempre alguém vai perder, né? Alguém precisa ser explorado, né? Nesse capitalismo, alguém precisa ser explorado para que outro ganhe. E a esquerda justamente tem como viés que todos tenham a mesma coisa, né? Todos, né, sejam vistos como iguais, como indivíduos, né, que tenham os seus direitos. Então, me parece que nem entra nessa jogada de nós versus eles, porque me parece que não é uma jogada da esquerda, não me parece que é uma jogada que a gente poderia fazer, sabe? Então, nem entra nessa polarização, parece que não entra simplesmente, né? Já entra derrotado. Já entra derrotado, nem sequer entra, na verdade. Não sei o que a Antonieta acha. Eu acho que o que eu tentei trazer aqui foi um pouco no sentido de que a gente precisa sair dessa ideia de nós contra eles, né? Porque não é um jogo jogável. E por isso que eu trouxe a questão do Hermes, né? Porque Hermes ele não se coloca contra ninguém.
ele se relaciona com todo mundo, né? Ele vai de um lado ao outro. Então, eu acho que é uma ideia no sentido de romper com essa dicotomia e com essa guerra de dois lados, né? Que é o que eu trouxe em relação ao Boulos, meu Deus, Luísa, me ajuda com o nome da menina. A Tabata Amaral. A Tabata Amaral. Isso. Que é num sentido de se relacionar com esse outro também, né? E entender que você precisa desse outro. E aí eu acho que num rolê meio yin yang, se a gente pensar, esse outro também está na gente, né? E a gente está nesse outro, então a gente precisa ocupar esse lugar dentro do outro e deixar que esse outro também ocupe o nosso lugar, o lugar dentro de nós, né? Nosso lugar não, esse outro já está ocupando o nosso lugar, né? A ideia é que ele não ocupe mais. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é romper com essa coisa de eu e o outro. Trazer um terceiro aspecto, né? Sim, que é de relação, né? Que é de cooperação até. Eu acho que, falando nisso, no sentido de que a esquerda busca, né, esse lugar de cooperação, de que um ajuda o outro e um depende do outro, talvez precise realmente sair dessa coisa de que a direita é meu inimigo, porque se a direita é teu inimigo, tu vai estar sempre lutando contra a direita, sabe? E aí tu tá indo contra tudo que tu defende. É que nem eu disse, né, que essas pessoas que são da direita bolsonarista são tidas como, né, inimigos, são idiotas, doentes, acometidos por doenças, né? Não é possível que pessoas existam assim, pessoas assim existam, enfim, né? Eu acho que teria que relacionar com essas pessoas também, né? Querendo ou não, trazer essa reflexão à tona, porque, né, o complexo ele precisa ser trazido à tona para que a gente possa relacionar com ele. Talvez numa terceira maneira, enfim. É isso. Obrigado. Imagine. Seguindo aqui com a pergunta do Cauã, meu charazinho. Luiz e Antonieta, vocês percebem a presença tanto da dinâmica nós-eles quanto do jogo político aparecendo na clínica? Nossa! Nossa! Porque assim, eu falei aqui hoje da direita e esquerda, né? Mas a gente tem como base também, até o próprio Kimball, né? Ele traz assim nós versus eles quando ele fala de racismo, né? Então, num consultório, se eu atendesse uma pessoa negra, por exemplo, de alguma maneira constelaria algumas coisas, né? Nessa pessoa que tem a ver com esse complexo cultural, que daí traz essa dinâmica nós versus eles, né? Porque o que caracteriza essa dinâmica? Respostas estereotipadas, né? Aquela tia que tá andando na rua e vê passando, tá vindo em direção dela um negro, ela logo ela bem pensa, né? Ela só atravessa a rua, né? Aquelas reações nossas que a gente nem pensa. Então, muitas vezes a gente pode fazer comentários na clínica, por exemplo, até mesmo algo mais simples, talvez mais palpável para vocês, né? Você se é homem ou mulher atendendo o gênero oposto, né? Tem toda essa construção, essa história de né, feminismo, a luta das mulheres. Então, querendo ou não, essas visões elas se atravessam, esses complexos atravessam. Então, sim, é muito palpável na clínica, talvez uma das coisas mais palpáveis possíveis. A partir do momento que você começa a estudar sobre isso, você acaba percebendo cada vez mais que alguns julgamentos seus ou algumas coisas que podem aparecer na sua cabeça, enfim, até no movimento da transferência da clínica, podem ser pautadas pelo complexo cultural nessa dinâmica nós versus eles. É curioso, assim, porque a clínica, para mim, atualmente, ela é quase que inteiramente uma clínica de minorias, então, de homossexuais, mulheres, negros, enfim. E eu percebo muito isso, e acho que talvez isso até tenha influenciado na escolha do meu tema de hoje, né, dessa autocrítica para a esquerda também. Porque eu percebo muito uma dificuldade dessas pessoas em
enxergar a possibilidade de relação com o outro que é opressor, né? Que é num movimento de autodefesa, que, ok, é importante, porque, enfim, esse outro opressor, de fato, machuca, né, violenta, mas é também um pouco uma negação dessa relação, né? E, enfim, eu acho que não sei, eu acho que não tem como a gente pensar numa sociedade também que está tão polarizada e achar que isso não vai aparecer no sujeito que vai para a clínica, sabe? A gente faz clínica na sociedade. Eu acho que é uma absoluta, sei lá, vou falar um termo que eu talvez nem deveria estar falando porque está gravado, mas é uma absolutamente imbecilidade você pensar que os sujeitos são simplesmente sujeitos e que não vão ser influenciados pelo cenário político, que não vão ser influenciados pela sociedade onde eles estão. Então, assim, eu tô falando isso, não é em forma de ataque ao Cauã que fez a pergunta, tá? Não tô te chamando de imbecil, eu acho que tem gente que... Não. Mas eu acho que é como a Vera e a Kátia falaram, né? A partir do momento que aparece na clínica algum tipo de afeto, né, algum tipo de, né, com teor político mesmo, seja ele sobre uma etnia, gênero, religião, enfim, até mesmo sobre a direita e a esquerda, é possível a gente fazer a nossa parte e falar, nossa, por que será que você tá tão... Por que será que isso mexe tanto com você? E a partir disso levantar a reflexão, né? Então, acho que seria esse o nosso papel. Eu não sei se foi a Kátia ou a Vera que trouxe isso na palestra delas, mas seria esse o nosso papel como psicólogo clínico, né, na clínica. Beleza, seguindo aqui com a pergunta do Tiago. Essa terceira maneira não seria uma imagem de contradições sobre a concretude das relações de poder na sociedade e como o jogo político é historicamente dominado por um lado com roupagem de diálogo, sensatez, conciliação, harmonia? A democracia liberal não nega a oposição e o conflito como forma de mudança? Inclusive, Pode falar, Antonieta. Ele complementa aqui, me chama a atenção e pensei aqui que Jung utiliza o termo de confronto com o inconsciente na constituição da função transcendente. O conflito mais que o diálogo. Querem que eu releia? Não, eu estou pensando, na verdade, no negócio do confronto com o inconsciente. É que eu não acho que, quando Jung fala de confronto com o inconsciente, ele esteja, de fato, falando de guerra com o inconsciente, de confrontar o inconsciente, mas de se ver de frente com o inconsciente, que é esse desconhecido, né? Então, eu não colocaria nesses termos de confronto versus diálogo. Mas eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que a democracia liberal ela nega essas oposições, né? E o que eu acho que o que a gente vem presenciando é uma esquerda, né, que luta contra essa coisa neoliberal, mas que também está querendo negar algo, sabe? E o caminho não é esse, não é de negar o outro lado, né? É de conciliar e de buscar esse diálogo, de fato. E que eu acho muito interessante, acho que por isso até que está dando resultado, o Boulos vem fazendo isso, né? Ele vem tentando dialogar com a galera que não ouvia antes dele, porque ele estava nessa coisa de gritar contra a direita. E ele baixou o tom dele, ele vem conversando e vem dando resultado. Então, acho que é isso, mas eu não acho que tem a ver com a coisa do confronto com o inconsciente, não. Uma coisa, na verdade, Antonieta, que eu queria até comentar com você, é que me chamou a atenção na sua fala que você coloca o Boulos e a Manuela Dávila como umas pessoas que talvez quebrem esse extremismo, né? Que quebrem essa unilateralização. Eu não sei se entendi direito. Sim? Sim. Então, eu não acho que seja isso. Eu acho que o pêndulo, ele foi embora, assim, tipo, pro outro lado, né? Porque, querendo ou não,
lá em São Paulo, né, com o governo do PSDB, que é um governo, né, de direita, o povo praticamente ficou cansado desse extremo e foi pro outro, entendeu? E, na verdade, no Rio Grande do Sul eu não sei exatamente o que comentar, porque sempre foi um governo meio de esquerda lá, né, e aí, apesar da gente pensar, não, o sulista é sempre, né, mas lá é berço de grandes pensadores da esquerda, né, de grandes políticos da esquerda, o Tasso Genro, Luciana Genro, até a própria Manuela Dávila, mas eu não sei até que de que forma eles seriam o terceiro, sabe? Porque para mim eles sempre foram o outro lado da moeda, assim como nós estamos sendo aqui. Mas eu falo como uma terceira via, não que o PSOL seja uma terceira via, né? Eu acho que ele, se bem que ele também não é tão extremo assim, né? Acho que ele já foi mais, mas sim, ele tem uns posicionamentos mais radicais, né? Até uma questão de ecossocialismo e tal. Mas eu acho que quando eu falei do Boulos e da Manuela, eu falei das pessoas mesmo, Boulos e Manuela, e não necessariamente dos partidos políticos, sabe? Porque eu percebo uma mudança no comportamento, principalmente do Boulos. A Manuela eu não acompanhava antes, então eu realmente não sei dizer. Mas o Boulos era um cara que, tipo, ele chegava chutando a porta. E ele não tá fazendo isso, saca? Tem foto dele queimando pneu. Ele era muito loucão, assim, sabe? E ele tá, tipo, muito moderado. Ele defende tudo que ele já defendia antes? Sim, ele defende tudo que ele já defendia antes. Mas ele não chega chutando a porta, sabe? E eu acho que essa mudança de comportamento individual é que eu quis trazer, não necessariamente dos partidos e tal. E que eu acho que é importante, porque daí é ele se colocando com uma possibilidade de se relacionar com esse outro, né, com essa galera da direita. Porque se ele quiser ser prefeito, ele vai ter que se relacionar, porque o governador é o Dória. Sim. Então tá bom, entendi melhor. Beleza. Fica mais alguma pergunta, gente? Ou podemos encerrar por aqui e partir para o almoço? Acho que a gente pode partir para o almoço, então. Eba! Gente, voltamos a 1h30, beleza? Com a nossa terceira mesa. Nessa terceira mesa, nós teremos a Gabriela Cleto falando sobre feminismo e consciência libertada e o Cauã falando sobre a alma tem cor, racismo e psicologia analítica. Quem vai estar mediando é a Sara. Muito obrigado e até logo mais. Arrasaram, meninas. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por aturarem minhas caras e bocas. Obrigada, pessoal.